Ei, maravilhosa, tudo bem com você? Nós estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo ele é muito especial, muito legal, espero que você fique conosco. E nós vamos agora, eu vou fazer agora um bate e volta com meu marido, ele vai me fazer umas perguntinhas e eu vou responder. Vamos ver, né, gente, se vai dar certo, vamos ver. Maravilha! Perguntas emocionantes e úteis sobre a maternidade. Olha que legal! Primeira pergunta maravilhosa. O que mudou na sua vida no dia em que você se tornou mãe? Olha, essa pergunta ela é muito boa porque realmente a minha vida ela mudou completamente. Para melhor, é lógico, né? Porque as crianças elas são uma bênção na minha vida. Foi a maior realização do maior sonho que eu já tive. Então, assim, eu esperei por muitos anos, eu esperei por 6 anos. Para você que está aqui no canal, que já sabe, eu demorei 6 anos para engravidar. Então, assim, quando eu descobri, foi muito maravilhoso. Quando eu vi no ultrassom, que eu já contei para vocês também, foi mais maravilhoso ainda. E o nascimento dos meus filhos foi algo muito especial. Então, assim, é muito desafiador. É algo que realmente me transformou como pessoa. Me fez ser uma pessoa mais... menos egoísta, digamos assim, me fez ser uma pessoa mais forte, me fez ser uma pessoa que não procrastina, porque o seu filho, né, o nosso filho, ele não pode esperar. Então, realmente me moldou como mãe, como pessoa, como ser humano. Foi a melhor notícia da minha vida. Apesar de todos os desafios, foi algo que eu vivi que foi maravilhoso. Que maravilha! Muito bom! Segunda pergunta, querida. Qual é a maior alegria que a maternidade trouxe para você? Essa é fácil. A maior alegria que a maternidade me trouxe foi me fazer me sentir mais mulher, mais feminina, através da amamentação. A amamentação, sem sombra de dúvidas, até hoje foi o que eu vivi de mais especial na maternidade. É algo que eu sinto até saudade. Emocionante. Show de bola. 3. Qual foi o maior desafio que você enfrentou como mãe? O maior desafio que eu enfrentei como mãe e que eu enfrento como mãe é querer proteger em excesso. Porque as crianças, elas são pessoas que estão no corpinho, né? Elas vão crescendo e você vai conduzindo ela ali para aquele desenvolvimento. Mas à medida que elas vão crescendo, eu vou tentando ali contornar o máximo que eu posso. Eu tento não deixar ela ver, por exemplo, uma coisa errada, ou tento contornar aqui para que ela possa crescer o mais tempo possível com ingenuidade, vamos dizer assim, né? Que ela possa ver um mundo maravilhoso, que ela possa, no momento certo, ela possa descobrir a maldade, né, do mundo, enfim. Então, assim, isso é o que me traz mais desafio, assim, na maternidade, é ver as minhas crianças crescendo, se desenvolvendo e saber o mundo que elas estão. Então, isso é difícil, assim. Entende? Não, maravilhoso. Eu e os nossos filhos, nós temos uma repórter em casa. Show de bola. Querida, quarta pergunta. Vamos. Essa é bacana também. Como lidar com a ansiedade e o medo de errar na criação dos filhos? Essa de como lidar com a ansiedade é algo que realmente eu aprendi. Eu levei um bom tempo para aprender. De como lidar com a ansiedade. Então, a ansiedade, eu aprendi que nada mais é do que o medo do futuro. Então, quando você tem medo do futuro, você se torna uma pessoa acelerada, você se antevê, você fica antecipando as situações. Isso nos gera uma aceleração, isso nos gera aí uma ansiedade, um sentimento que, na verdade, também é o medo. A ansiedade, ela é um medo. Ela é o medo do futuro, de como vai ser o meu filho amanhã, será que eu vou morrer? O maior medo da maternidade, acho que é isso. Ai, meu Deus, agora eu não posso nem morrer, porque eu tenho criança. Então, como que você vai lidar com isso, né? Como eu, Paula, lido com isso? Eu lido com isso em primeiro lugar, orando, colocando nas mãos de Deus, pedindo a Deus ajuda para que eu não precise ficar ansiosa, porque na verdade os nossos filhos são do Senhor. Então, Ele que está com os olhos dele sobre as crianças. A nossa função de mãe é apenas ensinar o filho, conduzir o filho, ter uma rotina, dar tranquilidade, dar apoio emocional para que ele possa crescer e se desenvolver e ser um ser humano saudável, para você entregar ele como um ser humano saudável. Então eu aprendi isso a duras penas, né? Hoje eu tô aqui plena, linda, falando, mas eu já sofri muito sobre essa questão de ansiedade
em relação à maternidade. Que bom, amor. Agora, nós temos mais uma pergunta bem interessante. E assim, show de bola. Vamos lá. Existe mãe perfeita? Ou isso é um mito? Bom, como é assim um quiz de opiniões, eu acho que toda mãe que ela está fazendo o correto pelo seu filho, na minha opinião, eu acho que ela é perfeita. Porque ela ama, ela cuida, ela guarda o filho, ela está sempre ali cobrindo na madrugada, enfim. Então eu acho que sim. Eu acho que toda mãe que ela está ali em harmonia, em coesão, dentro da palavra, eu acho que sim. Eu acho que toda mãe é perfeita. Eu, por exemplo, eu me considero perfeita. Eu acho que quem me dera se eu tivesse tido a mãe que eu sou hoje. Mas muitas pessoas podem achar que é mito, né? Que não existe a perfeição. Eu acho que existe sim. Eu acho que a gente consegue achar esse equilíbrio sim, sabe? Se você trata o seu filho como um ser humano, se você trata ele como uma pessoa que ela precisa ser respeitada, se você respeita, igual eu falei ontem, né? Sobre a papinha, a criança não gosta de tal alimento, enfim. Se você respeita ela como um ser humano, às vezes ela deixou alguma coisa cair e você fala, tá tudo bem, normal. Igual como você faria com um adulto, eu acho que na minha opinião existe mãe perfeita assim. Na minha opinião, viu, gente? Minha opinião. Muito bom. Essa excelência é encontrada em Deus, né? Com certeza. Também. Bom, a próxima pergunta também é muito interessante, porque muitas mulheres vivem isso. E você tem, vamos colocar um gabarito para responder. Conhecimento de causa. Olha que interessante. Como uma mãe pode cuidar dos filhos sem esquecer de cuidar de si mesma? Essa pergunta, ela é muito boa. Eu acredito que, na verdade, toda mãe ela tem essa fase. Porque, assim, você fica grávida. Eu, por exemplo, fiquei grávida num momento que eu não estava esperando. Por mais que eu estava buscando, eu não estava esperando. E aí, de repente, Deus me presenteou com isso. Foi lindo, foi maravilhoso. E eu estive grávida de 3. Então, assim, quando as crianças nasceram, eu confesso pra você, eu não deixo isso escondido de ninguém. Eu me perdi. E logo depois eu engravidei novamente, eu tive mais um bebê. Então, eu me vi ali com 4 crianças, que era algo que eu tinha sonhado muito. Mas realmente eu me perdi, assim, no trato com as crianças, no cuidado das crianças, eu me perdi. Eu acho que isso acontece com todas as mães, independente do número de filhos. Porque você não se encontra mais, você não tem mais seu tempo, você não dorme mais na hora que você quer, você não come na hora que você quer, sabe? Então, assim, você muda completamente. Eu demorei muito tempo, inclusive eu tenho um material falando sobre isso, sobre o puerpério. Você pode adquirir, tá aqui no link na descrição. De como você voltar a se amar, sabe? É um momento que eu também atribuo 100% a Deus, porque sozinha a gente não consegue nada, porque realmente é algo que muda muito, os hormônios mudam muito, inclusive os médicos falam que o útero demora 1 ano para voltar ao normal, e uma mulher, para ela realmente se voltar emocionalmente, demora 5 anos, então eu acredito nisso também, que você precisa desse tempo para você poder se adaptar, principalmente sem rede de apoio igual eu não tive, principalmente às vezes você sendo mãe solo, então assim, demora mesmo, demanda um tempo, mas se você tiver uma paciência de olhar para você, tentar fazer igual eu ensino sempre aqui no canal, coloca o seu filho para dormir um pouco mais cedo, para você ter um tempo com você mesma, para você olhar para si, para você respirar, até mesmo para chorar no chuveiro, quantas vezes eu fiz isso. Então assim, você tem que ter o seu momento, quando você coloca o seu filho dentro de uma rotina, você consegue ter o seu momento, você consegue se equilibrar, você consegue ser, sabe, voltar a ser você, e foi isso que eu fiz. E nesse material eu ensino isso, como que você vai fazer para se adaptar, colocar o bebê numa rotina, para que ele possa entender que é o horário de dormir, independente se é bebê ou se é criança mais velha, para que você possa ter o seu momento, o seu tempo de comer sua pipoca, de tomar um refrigerante, de comer um doce, alguma coisa que você queira, e de estar com você, de ter um tempo para você. Então, eu acho isso fundamental, e foi dessa forma que eu consegui vencer. Eu coloquei as crianças para dormir mais cedo, e tive ali o meu momento, o meu encontro comigo mesma, até eu realmente estar hoje da forma como eu estou. Perfeito. Bom, em meio a este milagre que é gerar, o que você diria para uma mulher que está grávida pela primeira vez? Eu diria que bom que você... Eu sempre falo, né? Às vezes eu encontro com alguém e eu falo, que maravilha. Primeiro eu me certifico que ela está grávida. Porque eu já dei algumas gafes, assim. Mas então, me certificando que ela realmente está grávida, eu falo que bom
que venha com muita saúde, que traga muita alegria para você, para sua família. É uma bênção, né? Filho é bênção, é a sua descendência, é um pedacinho de você. E é muito maravilhoso. Eu considero uma pessoa que ela teve essa oportunidade de ser mãe abençoada. E eu volto essa resposta, na verdade, para você que está me assistindo aqui, que também é tentante. Hoje, eu acredito tanto que qualquer mulher pode gerar, que se a pessoa falar comigo assim, Paulo, eu não tenho útero, eu ainda acho que ela pode gerar. Porque a palavra diz que para Deus nada é impossível. Então, independente do seu período de busca, né? Às vezes tem muita tentante que me assiste pelo fato de eu ter conseguido. E eu quero dizer para você, não perca a sua esperança, continue buscando, porque Deus ele é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Um dia eu estava pedindo um bebê. Jesus me presenteou com 3. Então, assim, a minha maternidade, ela foi aquela explosão. E de vergonha, que eu tinha muita vergonha na época, hoje eu não tenho vergonha mais de falar, mas antes eu tinha vergonha de falar. Eu ficava sempre enrolando, as pessoas perguntando, eu sempre enrolando. E aí, hoje, eu já penso de uma forma diferente, sabe? Eu acho que você deve atribuir isso a Deus, e Deus vai fazer a coisa acontecer, e vai ser lindo, vai ser maravilhoso. E hoje, onde tinha vergonha, hoje aonde eu chego eu sou ovacionada. Nossa, as crianças são educadas. Nossa, que legal. Nossa, 3, 4, meu Deus, como é que você dá conta? Nossa, como é que você tá? Eu já escutei tantas vezes. Nossa, tá bonito e tem esse tanto de menino. Aí eu fico me perguntando, né? Tem que ficar feia porque teve filho, né? Então, assim, é algo que eu venho falar pra você que tá tentando. Continue tentando, que daqui a pouco você vai estar com seu pacotinho de amor aí no seu colo, você vai viver a experiência da amamentação e é um sonho, é algo maravilhoso. E para você que já tem seu bebê no colo, quer dizer para você, amiga, fica firme que você vai conseguir, vai dar tudo certo, você vai se encontrar e as coisas vão acontecer e você vai ver como foi bom você ter tido seus filhos. Hoje eu me sinto assim, abençoada, amada, já mostrei para vocês aqui no canal uma cartinha que a Melissa escreveu para mim e ela escreveu assim, mamãe, você é a mais amada. Então, de uma pessoa que veio de um lar que não tinha amor, hoje eu sou mais amada. A maravilha que é você receber, no meu caso, 4 cartinhas de Dia das Mães, 4 presentes de Dia das Mães. Então tem também esse lado, sabe? Esse lado maravilhoso da maternidade. Para você que está grávida, seja bem-vinda. E é isso mesmo, vai ser uma bênção, vai ser muito gostoso e é bom demais. Ser mãe é algo natural de Deus, né? Então não tem como ser ruim. Maravilha! Bom, nós sabemos que os filhos, eles nos ensinam o tempo todo. O dia inteiro. 24 horas. Todo, e, inclusive, ele melhora a nossa condição de filhos de Deus. A gente aprende muito ali e melhora o nosso relacionamento com Deus, inclusive. E a próxima pergunta é mediante a isso. Né? Qual que foi a maior lição que seus filhos ensinaram para você? Essa pergunta é muito boa. Por quê? Porque, de fato, isso que ele falou é muito real. Os meus filhos, além de me ensinar a ser um ser humano melhor, além de me ensinar como ser uma mãe maravilhosa, além de me ensinar a ser uma pessoa melhor, eles me ensinam todos os dias a ser filha de Deus. Então, assim, às vezes, por exemplo, vou te contar só essa, que aconteceu um episódio uma vez que meu marido comprou um salgadinho para cada criança. E aí, a gente estava dentro do carro e meu marido falou assim, me dá um salgadinho. E aí, uma das crianças, que eu não sei qual que foi, falou assim, não. Ele tava com um saco de chips desse tamanho aqui, maior que ele. E ele não quis dar um salgadinho pro pai, né? Então, isso na hora me veio uma reflexão. Às vezes nós somos assim com Deus. Deus nos dá tudo, nos dá o ar, nos dá a vida, nos dá essa natureza maravilhosa, né? Nos dá tudo de perfeito. E o que a gente faz? Quando ele nos pede algo, assim, que na verdade é pro nosso benefício próprio, a gente não faz. Então, assim, acho que a principal coisa que os meus filhos me ensinam é ser filha. Sabe, às vezes eles me desobedecem, às vezes eu mando fazer uma coisa e eles não fazem, vai tomar banho, não vai. Sabe aquela coisa de filho? E isso, todos os dias que eles fazem isso, todos os dias que eles às vezes me desafiam como mãe, eu me corrijo como filha de Deus. Então, isso pra mim, sabe, eu já me considerava uma boa filha, mas depois que eu me tornei mãe, meu Deus, Jesus ele dá uma ordem pra mim, eu já acato na hora, falo sim, senhor, e não discuto, porque ele sabe o que é melhor pra mim. Ele tá vendo lá na frente, eu só tô vendo até aqui. Então, assim, os meus filhos, eles literalmente vieram para poder moldar o meu caráter, moldar o restinho que faltava, lapidar, né, o restinho do que me faltava, porque a dor, ela ela lapida também. E me faltava aquele resto, sabe? E os meninos vieram para poder me colocar realmente num caminho que hoje eu me sinto uma pessoa, assim, muito especial. Hoje eu acho que eu sou até convencida demais nesse sentido de pai e filho, sabe? De mim com Deus.
Então, assim, hoje eu me comporto completamente diferente. Vendo os meus filhos se comportarem, eu falo, não quero ser dessa forma com Deus. E aí eu mudo meu comportamento. Então, sem sombra de dúvidas, os filhos nos ensinam a ser um ser humano melhor. Sem sombra de dúvida. Que bom. Maravilha. Bom, nós sabemos que a gente não vem pronto para a vida adulta. Na verdade, nós estamos sempre em construção. Mas aqui, essa próxima pergunta, eu acredito que vai ser crucial para uma mamãe. É a última? Não, essa é a 9ª pergunta. Nós temos mais aqui. Nós temos muito papo para desenvolver, né? Emocionante e útil. Bom, como equilibrar maternidade, casamento, trabalho e vida pessoal? Muito bom. Então, antes de responder essa pergunta, eu vou fazer só uma correção. Eu acho que quando você se coloca numa posição de mãe de verdade, mãe, é mãe, eu tô falando de mãe, você consegue sim direcionar o seu filho para uma vida adulta saudável. Então, assim, eu, por exemplo, e eu acredito que meu marido também, nós viemos para a vida adulta sem ter acabado de formar. Então, por isso que a gente fica batendo cabeça, entende? Então, só fazendo essa correção. Eu acho que se você for uma boa mãe, você consegue sim direcionar seu filho para uma vida adulta coesa. Aí a pergunta foi o quê? Como equilibrar a maternidade? Ah, sim, lembrei. Trabalho e vida pessoal. Ô, gente, eu vou ser sincera com vocês. Eu ainda estou em fase de aprendizado dessa parte. Porque, assim, ter 4 crianças me demandou muito esforço. Então, é lógico, eu sendo um ser humano normal e tendo só 24 horas por dia, eu deixei a desejar um pouco, por exemplo, como esposa, né? Então, assim, eu fiquei 100% focada ali, até porque era 4 bebês, eu não tinha ninguém para lavar, ninguém para passar, ninguém para cozinhar. Então, era eu que lavava, passava, cozinhava roupa de 6, cuidava da casa toda, 2 andares a casa era, ainda tinha as 4 crianças, ainda tinha eu. Então, assim, eu tive que me colocar como prioridade, porque se eu não tiver vida, eu não consigo cuidar das crianças, e tive que colocar as crianças como prioridade. Então, eu confesso para vocês que eu larguei um tiquinho meu marido de lado nesse período, para poder focar somente nas crianças, inclusive assim, de roupa, de tudo. Coitado, ele sofreu. E aí, o que acontece? Não é fácil, e eu acho que nós, nesse caso, temos que escolher a nossa prioridade. E eu escolhi os meninos, né, as crianças. Então, assim, eu até tentei trabalhar e ficar, tipo assim, cuidando deles. Não deu certo. Aí eu voltei pra casa. Aí depois eu tentei assim, vou arrumar uma babá pra deixar com as crianças. A babá ficava mais cara do que um salário que eu poderia ganhar como CLT. Então já foi outro descarte. Então eu e ele, em comum acordo, a gente decidiu, olha, vamos enxugar toda a despesa da casa e você fica em casa cuidando das crianças. Foi a melhor decisão que a gente tomou naquela época. Então eu fiquei com as crianças e fiquei comigo, né, cuidando de mim e da casa das crianças. Então, ainda assim, foi um desafio na maternidade. Eu acredito que todo bebê traz um desafio consigo na maternidade. Inclusive, os nossos hormônios mudam, né? Então, a gente já não tem mais aquela força, aquele libido. Inclusive, você pode até perguntar para sua ginecologista, que ela vai te falar sobre isso, né? Então, o marido tem que ter um pouco de paciência, porque realmente os hormônios, eles mudam para focar, cuidar da criança. Isso é natureza, não tem jeito de mudar. Então, é isso. Eu acho que diálogo acima de tudo. E você ter uma coisa bem consolidada. Para você que não é mãe ainda, converse com seu marido, sabe? E delimita isso. Olha, quando a gente tiver a criança, eu vou querer ficar em casa por conta da criança. Por mais desafiador que seja, porque é desafiador, você acaba se apagando, enfim. Mas é aquilo que eu sempre falo, que eu tenho falado aqui nos vídeos, né? Deus, ele nos vê. Deus, ele tá nos vendo. Então, continua limpando a sua casa com excelência, continua lavando seu banheiro com excelência, continua cuidando dos seus filhos com excelência, que Deus, ele te vê. E uma hora ele vai abrir uma porta para você que não vai ser aberta, ela vai ser escancarada. E você vai ser muito abençoada financeiramente pelo tempo que você perdeu, no caso, em relação ao trabalho. Então, essa pergunta realmente ela é desafiadora. Eu acho que você precisa escolher quais são as suas prioridades, que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Boa! 10. Qual é a importância da presença do pai na criação dos filhos? Nossa! Olha, gente, eu não sou psicóloga. Eu, igual eu já falei com vocês, eu fiz um curso bem básico sobre terapia cristã de mulheres e ele envolve esse conteúdo. Nós fomos criados por Deus, né, o homem e a mulher, para que nós pudéssemos ter os nossos filhos e pudéssemos criar. Então, cada um tem o seu papel fundamental. A mulher, ela tem um papel natural de afagar, de dar um carinho, de dar um beijinho, de estar ali sempre presente, de dar um carinho, de ensinar a criança a ser mais
flexível, né? A ser mais amorosa. E o pai, eu acho que ele já tem aquela função mais de autoridade, de firmeza, de prometer uma coisa, cumprir, de ser mais firme. Então eu acho que os dois, eles têm um papel fundamental na criação do filho. A gente pode perceber, na grande maioria dos adultos que ou não teve mãe ou não teve pai, sempre tem alguma coisa emocional para poder lidar. Então, assim, aquela criança que ela teve um pai e uma mãe ali presente, unido, os dois ali caminhando, cada um fazendo sua função, você vê que o ser humano é muito mais saudável. Gente, isso é indiscutível, entendeu? Independente da crença, da religião, independente. Quando uma pessoa ela tem um pai e uma mãe presente, é bênção demais. Boa! Neste quesito, né, a pergunta focada no pai. Qual que é a importância do pai nessa relação ali de crescimento, educacional, de presença? É isso que eu falei, o pai, ele é fundamental na educação do filho, no sentido de ele ter presença, a criança se sentir segura, a criança se sentir apoiada. O pai, especialmente para as mulheres, né, para as filhas mulheres, ele mostra para a mulher como ela, tipo assim, para que ela possa entender como ela vai ser tratada no futuro. Então, como o pai trata a filha, ela vai olhar e ela não vai aceitar qualquer coisa de um homem. Então, assim, não, meu pai me dá flores, meu pai me deu um anel de 15 anos, meu pai me levou para isso e aquilo. Então, como o pai vai criar, a filha ela vai saber o que tolerar ou não. Por exemplo, entendeu? Não é o meu caso, mas eu acredito que seja isso. Porque, igual eu tô falando, outras mulheres adultas que eu tenho conversado, às vezes na terapia, a gente vê que uma mulher, quando ela teve um pai presente, ela tem uma conduta muito diferente, né? E o homem também, o homem ele aprende com o pai como ser homem. Então, gente, o pai ele tem o mesmo peso que a mãe, né? A mãe ela tá ali para ser para assegurar que a criança vai conseguir trilhar um caminho, mas o pai ele é o tripé, ele é o pedestal, ele é a base da criança. Então, assim, é fundamental o pai na criação do filho. Muito bom, amor. Muito bom. A próxima pergunta, ela é bem atual, porque nós estamos vivendo tempos diferentes do que você foi criado, né? Hoje, por exemplo, nós temos muitas distrações na vida de uma criança. Por exemplo, como educar os filhos em um mundo cheio de telas e redes sociais? Maravilha. Essa pergunta ela é muito boa e eu vou me despedir de você agora e vou deixar você assistir o segundo episódio dessa matéria, tá bom? Então, guarda aí e assim que ativar aí o sininho para você, você vai lá e corre lá e assiste, porque essa resposta, eu tenho ela aqui na ponta da língua. Um beijo para você, até logo!